Eu não sei, tá, como prefaciar isso, mas aqui a gente vai ver uma explicação detalhada, porque eu montei aqui uma linha do tempo para vocês acompanharem. Tem vários sites na internet que montaram também, eu me inspirei em vários outros, enfim, e adicionei minhas próprias informações no meio. Para vocês entenderem a questão que está acontecendo entre o Trump e a Universidade de Harvard nos Estados Unidos. Por quê? Nessa semana, o governo Trump revoga a capacidade de Harvard de matricular estudantes estrangeiros, incluindo centenas de canadenses. Aqui é canadense porque é de um jornal canadense que a gente está vendo, tá? O governo Trump afirmou que os estudantes estrangeiros de Harvard devem agora transferir suas residências ou perderão seu status legal. A universidade classificou a ação como ilegal e afirmou estar trabalhando para fornecer orientações aos alunos. O que aconteceu é que o governo Trump, depois de toda uma escalada de conflito com a Universidade de Harvard, que provavelmente é a mais importante dos Estados Unidos, uma das mais importantes pelo menos, é a Ivy League, tá? Uma das mais tradicionais, a universidade é mais velha que o próprio país, para vocês terem uma ideia. E todo mundo conhece o nome Harvard, né? Mesmo se você falar assim, eu formei em Harvard, é uma tiração de onda que você vai ter na vida. Então, o governo Trump entrou em conflito com Harvard, começando desde janeiro, quando ele assumiu, e tudo culminou nisso agora dele eliminar a capacidade de Harvard de receber ou de ter o direito à residência, tá? O direito a ficar nos Estados Unidos, o visto, mantido para os seus alunos estrangeiros e também visitantes em geral. Isso quer dizer que eles não vão poder mais, segundo essa norma aqui, se ela de fato permanecer, essa decisão, eles não vão poder mais receber estudantes estrangeiros, nem os estudantes estrangeiros que já estão lá vão poder continuar na universidade. Se você quiser continuar nos Estados Unidos estudando, você, se isso daqui permanecer, tá? Vai ter que se transferir para outra universidade. Harvard não pode fazer isso mais. E qual é o problema disso? 27,2% atualmente dos estudantes de Harvard são estrangeiros, mais de 6 mil pessoas. E é muito importante para Harvard isso, porque Harvard é uma instituição privada. Ela recebe financiamento do governo para várias coisas, a gente vai explicar o porquê disso, porém ela se autofinancia de certa forma. E muito do dinheiro dela vem de estudantes estrangeiros que normalmente estudam sem nenhum subsídio. Eles têm que pagar integralmente. Tudo, né? As mensalidades. As mensalidades, tudo deles, né? Tem muito bolsista que vem de fora. Exato. E muito disso é usado também, inclusive, para financiar a galera que tem alguma ajuda, tá? Os americanos. Não só os americanos, mas, por exemplo, eu conheci muitos brasileiros bolsistas da universidade. Mas, normalmente, quando o brasileiro é bolsista... É um programa financiado do Brasil. E ele paga o valor da universidade. Então, esse dinheiro é usado também para ajudar os americanos, tá? Que estão lá para... Enfim. Isso é importante para os Estados Unidos também, porque boa parte dos bolsistas, eu vi um número aqui que eu não consegui verificar ainda, que 22% dos estudantes dos campos que eles chamam de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que é um campo muito importante para o desenvolvimento tecnológico, se não me engano, 22% dos que vêm de fora permanecem nos Estados Unidos. O que, obviamente, engrossa a capacidade de massa cefálica do país para desenvolver novas tecnologias. Não é Atração mesmo? de cérebro. Exato. Isso dito, vamos falar da timeline do problema. Tudo começou em janeiro, porque o Trump assumiu e prometeu acabar com manifestações pró-palestinas, que eles chamam de antissemitas. Claro que é inegável que não tenha manifestações antissemitas dentro dessas manifestações pró-palestinas, mas obviamente que existe, pelo menos por parte de setores políticos, tá? Forças que atuam no país, eles querem colocar todo mundo que é pró-Palestina ou crítico do governo de Israel nesse campo antissemita. Então, ele prometeu acabar com manifestações antissemitas que estavam acontecendo nas universidades por conta da guerra que Israel está fazendo em Gaza. Um massacre, melhor colocando. Né? É isso que eu ia falar. E também por conta das políticas de DEI, né? Que é diversidade, equidade e inclusão em universidades. Eu não sei se vocês entenderam a construção do Leon, mas o que a gente está dizendo é inegável que tenha movimentos antissemitas, porém, é muito mais provável que isso seja uma desculpa. Exato. Eu vou usar antissemita porque é a palavra que o governo está usando, tá? Não quer dizer que a gente está dizendo que seja, entendeu? Eu não estou dizendo que seja, mas também não estou negando
a existência. Se você vê as manifestações, você vai encontrar exemplos lá, mas obviamente que não é todo mundo que pode ser colocado nesse rótulo. Nesse rótulo. E continuando em janeiro, ele assinou ordens executivas para as agências governamentais combaterem o antissemitismo com monitoramento, combater o antissemitismo com monitoramento de estudantes estrangeiros. Ele decidiu que um dos alvos, tá, seria contra estudantes estrangeiros que estavam participando dessas manifestações pró-palestinas em universidades. Essa parte especificamente sobre o antissemitismo, se você quiser procurar, tá em medidas adicionais para combater o antissemitismo. Isso aqui está sendo traduzido pelo Google, tá? Mas é do site da Casa Branca, essa foi a medida que ele adotou aqui. E eu vou pular em uma das coisas aqui em específico, porque eu não vou ler o treco todo, que ele fala aqui, para que tais instituições possam monitorar e relatar atividades de estudantes e funcionários estrangeiros relevantes a esses motivos e para garantir que tais relatórios sobre estrangeiros levem, conforme apropriado e consistente com a lei aplicável, a investigação e, se justificado, ações para remover tais estrangeiros. E ele também emitiu ordens executivas relacionadas ao DEI, né? O DEI, que é a questão de diversidade e tal. Em fevereiro, o DOJ, que é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, criou uma task force, uma força especial para acabar com assédio antissemita em escolas e universidades. O DOJ anunciou que ia visitar 10 escolas, tá? Escolas e instituições de educação, incluindo Harvard e Columbia, sobre essa questão, para analisar essa questão do antissemitismo nas universidades. É uma das coisas que é um dos guarda-chuvas para esse tipo de ação, tá? Uma das justificativas. E em março, o Trump anunciou que ia cortar 400 milhões de financiamento federal da Universidade de Columbia. É uma das universidades que também foram anunciadas pelo Task Force como uma dessas que receberiam visita. E ele ia fazer isso, a desculpa do Trump, o motivo, é que ele ia fazer isso por inação em casos de antissemitismo. E no mesmo mês, o Departamento de Educação, em uma carta, a gente está falando aí de outro departamento, a gente já passou aí pela Casa Branca, pelo DOJ, que é o Departamento de Justiça, e agora a gente já está falando do Departamento de Educação, já é outro departamento que está sendo envolvido. Ele mandou uma carta ameaçando, nesse sentido, a Harvard e outras universidades, com medidas cabíveis se eles não fizessem o que eles queriam. Dois temas sempre voltam, que é a questão do combate ao antissemitismo e também ao DEI, né? A diversidade, equidade e inclusão. Só que em março, no dia 21, ele fez essas ameaças começarem. Esse corte foi no dia 7, no dia 21, Columbia cedeu, tá? Columbia foi uma universidade que cedeu. Ela baniu o direito de usar máscaras em campo, para a galera não poder cobrir o rosto durante as manifestações. E também deu a autoridade para a polícia do campus prender a galera. Você não sabe se os Estados Unidos tem essa particularidade, a universidade tem a própria polícia, tá? É uma coisa pouco diferente. Você pode ter na cidade, você tem a polícia da cidade ou do condado e tal, e você tem a polícia da universidade. E também, eles nomearam um novo administrador para monitorar as atividades de Departamento de Estudos de Oriente Médio, Sul Asiático e África e o Centro para Estudos Palestinos. É basicamente, né, ameaça e censura. Vamos colocar isso. Quando você coloca, eu vou cuidar do que vocês estão falando. É porque você não vai poder falar. É o centro de estudo. Não que o cara precise censurar alguém, mas obviamente quando você tá lá, você vai escrever aquela sua palavra no seu artigo. Você faz a autocensura, né? Exato, você já... Né? A própria pessoa, o próprio pesquisador, os professores se autocensuram para evitar problema. Eu não vi todos os detalhes de como esse monitoramento vai funcionar, mas está em um dos pontos que a universidade cedeu. Na prática, de fato, a gente tem que ver como que a coisa se desenvolveu. Mas, enfim, aí no dia 31, a gente vai ver aqui o envolvimento de mais duas instâncias do governo. Primeiro, a gente tem o Departamento de Educação e depois o Departamento de Health and Human Service, que é o Departamento de Saúde deles, né? E também o US General Service Administration. Eles anunciaram a revisão de 255,6 milhões de contratos com Harvard e 8,7 bilhões em subsídios, que o governo ia subsidiar. Harvard normalmente é o que eles chamam de grant nos Estados Unidos, que é dinheiro que normalmente dá para pesquisa. Tá? Eles tinham esse 8,7 bilhões, não era de uma vez só, mas era coisas que estavam aprovadas ou previstas para os próximos anos, tá? Que era uma coisa multi-ano. E eles falaram que estavam fazendo isso como esforço para combater o antissemitismo. Então aqui a gente já tem a Casa Branca e mais 4 departamentos, se você considerar aí o US General Service Administration como um departamento separado, envolvidos nesse tipo de sanção, e agora especificamente com a Universidade de Harvard. Tá? Em abril, o governo mandou uma carta
com demandas para a Universidade de Harvard. Se você quiser dar uma olhada na carta aqui, eu vou resumir, tá? Mas ela está disponível por Harvard mesmo. É só você procurar aí Letter US Government Harvard, você vai encontrar. Ela foi mandada no dia 4/11. Dia 11 de abril. E tá disponível para você ler. Não é 4/11 não, 11 de abril. Exato. As datas são... Perdão. Muda a ordem. E nessa carta o governo fez várias demandas que eu vou tentar aqui do melhor jeito que eu consigo resumir para vocês. Primeiro, ele queria mudança na governança da universidade para diminuir o poder dos estudantes e também de certos cargos dentro da universidade. Queria reforma das práticas de admissão e contratação da universidade. E aí eles estão focados em coisas como DEI de novo, enfim. Eles também queriam uma recusa na admissão de estudantes estrangeiros, que eram, entre aspas, hostis aos valores e instituições americanas. Depois também queriam fim de programa de diversidade, reforma de programas com histórico antissemita ou com outros vieses. E aí eles colocam especificamente os programas e escolas e centros que estão relacionados, mas não limitados à escola de divindade, Divinity School, que é basicamente a parte de teologia e coisa do tipo. Religião, teologia. Escola de educação. Claro. De saúde pública. Também. Médica. De religião e vida pública, o programa de religião e vida pública e vários outros também, incluído também o Centro para Estudos de Oriente Médio. De língua, cultura. Enfim, essas coisas. Aí até o Centro CAR de Direitos Humanos. Enfim. Claro, faz parte do que eles mais abominam, né? E eles também queriam uma reforma disciplinar para estudante. Basicamente, se eu entendi direito, o jeito de você punir estudante, investigar estudante, coisa do tipo. No dia 14, o presidente de Harvard rejeitou as demandas. 14 de abril. E falou, a universidade não vai render a sua independência ou abrir mão dos seus direitos constitucionais. No dia seguinte, o governo americano anunciou congelamento imediato de 2,2 bilhões em subsídios, também de múltiplos anos, tá? E 60 milhões em contratos com a Universidade de Harvard. No Truth Social, que é a rede social do Trump, o Trump ameaçou tirar a isenção fiscal de Harvard e taxá-la como uma entidade política, porque as universidades também têm isenção fiscal, tá, gente? No dia 16, o Departamento de Homeland Security, outro agora, tá? O DHS, que é aquele a gente falou dela já. De imigração. Que é a Kristen Noem, que é essa moça aqui, a gente falou dela da última vez, é a que matou o cachorro. Se você sabe da história, você sabe da história. Se você não sabe, não procura saber, não, é meio triste. Ela, no dia 16, ordenou que Harvard desse o registro de todos os estudantes estrangeiros com atividades violentas e ilegais e ameaçou tirar a aprovação para o programa de estudantes e visitantes de intercâmbio na universidade, que é isso que a gente está falando agora, que é um programa que permite que a universidade traga estudantes de fora e eles têm autorização de ficar no país. Basicamente, ela falou, me passa o registro desses estudantes, entre aspas, violentos, ou você vai perder esse registro. E ela deu uma deadline de até o dia 30 de abril para eles passarem essa informação. No dia 21, Harvard abriu um processo acusando o governo de violar a primeira emenda. O que é a primeira emenda? É a que garante, entre outras coisas, na Constituição americana, o direito à liberdade de expressão, mas não só de liberdade de expressão, mas também liberdade de assembleia e de protesto pacífico e tal. Então, assim, era uma coisa que eles achavam que estava sendo afetado por conta dessas atitudes do governo americano. Esse processo, até onde eu sei, deve estar rodando ainda. E no dia 30, Harvard disse que compartilhou com o governo as informações pedidas, essas coisas sobre os estudantes estrangeiros violentos, mas não divulgou a natureza da informação. E aí a gente chega agora no mês que a gente está, no momento que é maio. No dia 2, Trump ameaçou de novo tirar a isenção de impostos de Harvard. E no dia 5, ele diz que ia cortar todo o novo subsídio, todo o novo grant, que eles chamam, para Harvard. No dia 13, essa task force do DOJ, do Departamento de Justiça, que tinha sido criado antes, que falou que ia visitar a universidade, coisas do tipo, anunciou um corte de 450 milhões de contratos e outras coisas do tipo para Harvard, até onde eu entendi, vindo de mais de 8 agências federais. Então eles pegaram todas as outras agências que tinham algum tipo de contrato e tiraram isso. No dia 19, o DOJ anunciou o uso do False Claims Act,
que é uma lei nos Estados Unidos feita para combater a corrupção em programas e contratos do governo. É basicamente a galera que reivindica algum dinheiro do governo por ter feito alguma coisa, mas não fez aquela coisa. Existe esse negócio que é para combater corrupção. E o DOJ falou que ia usar isso para atacar as universidades, incluindo Harvard, pelos seus programas de DEI. Na verdade, eles iam pegar o negócio que era para combater corrupção e iam fazer algum argumento jurídico de que aquilo devia ser usado também para combater universidades que tinham um programa de integração e coisa do tipo, de diversidade e coisa do tipo. Depois, no mesmo dia, o Departamento de Health and Human Service, que é o Secretaria de Saúde deles lá, tá? Anunciou que ia acabar com mais 60 milhões de subsídios federais para Harvard. Isso é um problema, a gente vai falar do porquê, porque muito disso é usado para pesquisa, inclusive pesquisa que pode te beneficiar, tá? Mesmo você estando no Brasil. E no dia 22, a diretora do DHS, né, que é a gente já falou dela aqui, que é o Departamento de Homeland Security, anunciou que ia revogar a aprovação para o programa de estudantes e visitantes de intercâmbio de Harvard, que é isso que a gente está vendo agora, que é esse negócio da galera estrangeira poder estudar em Harvard. Bloqueando a matrícula de novos estudantes estrangeiros e dizendo que os estudantes atuais vão ter que ser transferidos. E aí eu tive que atualizar essa lista hoje, algumas horas antes do início dessa live, porque um juiz federal bloqueou temporariamente essa ação do governo Trump. Eu não sei se esse treco vai chegar na Suprema Corte, a gente vai ter que esperar até chegar lá para eles decidirem. Porém, a gente está vendo isso diante de outro problema também que a gente pode discutir aqui, que é uma ação que tem do governo americano na Suprema Corte atualmente, que está sendo debatida, que fala da capacidade de juízes federais dos Estados Unidos de pararem uma decisão do executivo americano. Eles podem dar o que chama de uma injunction e parar uma decisão no país inteiro. Aí o governo Trump tá reivindicando que os juízes federais não deveriam ter esse poder. Porque, se não me engano, são cerca ou mais de 700 juízes federais, algo do tipo, e qualquer um pode parar uma decisão do governo americano. Isso vai entrar em outro problema também. Se bem que aqui talvez não seja uma questão tão pertinente para esse fato, porque eles estão fazendo isso com uma universidade só. É diferente do problema, por exemplo, do governo americano decidir que filhos de pessoas não americanas que nascessem nos Estados Unidos, ou de legais que nascessem nos Estados Unidos, não poderiam ter cidadania americana, que é uma coisa que é garantida por lei, que é Constituição, outro né? debate que a gente está vendo, que um juiz, inclusive o juiz federal, parou. Mas, enfim, essas foram as questões, eu espero que tenha ficado claro. Mas vamos falar do problema disso tudo. Porque é uma coisa sem precedente nos Estados Unidos. A gente está falando aqui de uma universidade... Que forma presidentes. Exato. Que é mais velha que os Estados Unidos, tá? Que é mais velha que os Estados Unidos como país independente. Ela surgiu antes da independência, exato. E é uma universidade também que já teve as políticas dela de integração questionadas, mas foram questionadas pela via legal normal, tá? Moveram um processo contra ela, o processo chegou na Suprema Corte e ela perdeu. Foi um processo feito por uma associação que representava estudantes asiáticos, que eles achavam que eles estavam sendo preteridos nas políticas de integração. E aí a Harvard teve que mudar as políticas de admissão dela. Isso aconteceu recentemente, vocês podem dar uma olhada nesse caso. Mas isso é uma coisa separada porque, de fato, aconteceu no tribunal e Harvard teve a possibilidade de se defender. A decisão final foi contra ela e ela ajustou as políticas dela. É diferente do que está acontecendo agora, que está sendo uma disputa com o executivo. Isso é uma coisa sem precedentes, porque nesse outro caso que teve com os estudantes asiáticos e tal, você teve a intermediação do judiciário. Você vai em corte, apresenta seu argumento, né? Aí a Harvard tem direito de defender, o juiz decide, nesse caso decidiu contra, a Harvard ajustou. Aqui a gente está vendo uma relação direta com o executivo. O judiciário aqui, quem teve que trazer para a jogada foi Harvard, porque processou o governo por conta dessas decisões. Ela não era a acusada, ela está em busca da defesa. Nessas decisões do executivo dos Estados Unidos, a gente está vendo o executivo agindo como juiz, júri e executor. O governo está falando, a gente está fazendo isso porque Harvard está violando a lei. Mas você se pergunta, que lei? Que juiz decidiu que eles estão violando? Quando que eles tiveram a capacidade, o dia em corte, né, no tribunal, para poder se defender? Quem está falando, né? Como isso não é um processo, não houve uma acusação, Que não houve lei chance que de é? defesa. Exato. Você não sabe o que está sendo desrespeitado. É a pura vontade do Trump. Você não sabe, não tem nem como ter uma chance de defesa, porque você não tem um crime, uma prescrição. Mas qual que é o problema disso tudo? Primeiro, a gente tem o problema dos subsídios que estão sendo tirados de Harvard. Harvard é uma instituição privada. Mas por conta de ser uma instituição de educação,
ela tem determinados benefícios. Primeiro, um benefício fiscal, tá? E também ela trabalha com o governo de várias formas. Para isso, ela recebe subsídio. Ela executa diversas funções para o governo americano. Para isso, ela recebe certos tipos de benefícios. Muito deles, se não a maior parte, é relacionado à pesquisa e desenvolvimento. E por que você tem isso? Em geral, quando você vai para essas universidades no exterior, eles têm essa definição muito clara, tá? Você tem dois tipos de universidade. Você tem normalmente o que eles chamam de universidade de liberal arts, né? O liberal college, tem uns nomes assim, eu não sei específico como eles usam. Que é basicamente esse lugar que você vai estudar, que tem um bacharelado que é focado em ensino. E você tem outras universidades, normalmente muito maiores, tá? Que são centros de pesquisas também, que eles chamam de universidades de pesquisas públicas. Apesar de elas serem privadas, é porque elas fazem pesquisas que têm um interesse geral para o público. Por que você precisa dessas universidades como a Universidade de Harvard, tá? E outras também? Porque você tem vários tipos de desenvolvimento tecnológico, de pesquisa científica, que não tem um resultado econômico direto. Porque as que têm resultado econômico direto, você pode contar que eventualmente alguém do setor privado vai fazer. Vai investir, né? Vai fazer. Igual tem para remédio, as grandes farmacêuticas, a Pfizer e coisa do tipo, tem um mercado para um determinado remédio, eles vão colocar uma grana para desenvolver, você pode esperar que vai ter. Eles vão investir em pesquisa, né, nos profissionais que vão estar lá gastando um tempo só para pesquisar, mesmo que às vezes não dê resultado, mas como existe o potencial para dar resultado, vai ter o potencial de interesse. Eles vão manter laboratórios e coisa do tipo. Mas não, nem tudo é assim, né? Não para todos os medicamentos, mas muitos medicamentos, né? Várias coisas também. Você pode pegar toda a tecnologia que move o mundo digital, de chip e coisa do tipo. Inteligência artificial. Os chips cada vez menores e tal, os celulares que você faz, tela touchscreen de OLED, coisa do tipo. Alguma empresa privada vai desenvolver. Para isso vai ter dinheiro circulando. Só que tem várias coisas que são muito necessárias que não tem como ganhar dinheiro com as coisas, ou pelo menos não tem um resultado econômico direto. E é aí que você tem que entrar com o governo. Se não tiver dinheiro público... Não acontece. Não acontece. Um exemplo de uma coisa é o desenvolvimento de técnicas de cirurgia. A gente tem que desenvolver técnicas de cirurgia. Eu passei por uma recentemente. Se você não sabe, eu tive que remover o apêndice, eu tive apendicite. E eu tive uma remoção de apêndice por laparoscopia, que foi uma técnica que inicialmente foi desenvolvida por um médico ligado à Universidade de Kiel, se eu não me engano, na Alemanha. O cara, depois que desenvolve aquilo, não dá para ele patentear o negócio. Ele vai fazer uma publicação mostrando como fez e coisa do tipo. Vai participar de conferência, vai espalhar a ideia da técnica para os outros profissionais e todo mundo vai fazer. Eventualmente ele pode ter profissionais convidados que vão observar ele fazendo o treco e o conhecimento vai se espalhando. E aí você vai ter determinadas técnicas cirúrgicas que vão beneficiar muita gente, só que não tem como você ganhar dinheiro imediatamente nisso. O cara que inventou não ganha dinheiro. Então quem vai ter que ganhar, quem vai ter que pagar, quem vai ter que financiar vai ser o governo, tá? Porque é interesse público fazer isso. Outras coisas também que você pode falar no mundo da medicina, por exemplo, determinados protocolos. Você pode ter um medicamento, por exemplo, um medicamento de combate ao câncer. Você tem um medicamento, mas como você usa esse medicamento? Dependendo do câncer que a pessoa tiver, como que tem que ser administrado, você desenvolve esses protocolos. E são coisas também que não tem, uma vez que o conhecimento está lá fora, tá? Você não tem como fazer dinheiro. Você desenvolver o protocolo, tem como você patentear um protocolo. E outras coisas que são muito mais tangíveis. Uma das maiores invenções financiadas pelo governo americano, que é a internet. Hoje, muita gente ganha dinheiro com a internet. Mas a internet foi um programa de pesquisa financiado pelo governo americano. Tá, tinha os interesses militares e tudo mais. Tinha várias coisas, mas se não fosse a verba pública, não saía, não ia existir. É do governo americano, porque foi o governo americano que juntou tudo no final, mas vamos falar, você tem participação de outros países. Se não me engano, teve uma iniciativa parecida na França e coisa do tipo, enfim, eu não quero entrar aqui nos detalhes. Mas foi dinheiro do governo, tá? Que formalizou isso tudo. Por quê? O mercado não via um jeito direto de lucrar com isso. Então você não tinha incentivo de investir. Outra coisa que é muito importante para os Estados Unidos, isso é uma das coisas que acontecia em Harvard também. Acontecia porque eu estou assumindo aqui que eles já estão cortando. Coisas relacionadas à defesa. Por quê? O governo americano, como o governo que quer estar na frente em questões de segurança internacional, de defesa, quer ter os armamentos mais modernos e coisas do tipo. Questão bélica mesmo. Né? Questão bélica. Não é um governo que pode simplesmente esperar por alguém desenvolver, tá? E ir no mercado comprar armamento que alguém já desenvolveu. Se você quiser estar na crista da onda, tá? Do desenvolvimento tecnológico
militar, Bélico. de bélico e tal, Você tem que financiar. é você que tem que pagar a pesquisa. E o governo americano faz isso pra caramba e isso tem rendido muitos frutos para eles, porque não só ele tá na frente de todo mundo, outros países estão correndo atrás para conseguir bater, mas também é uma tecnologia que tem o que chamam de trickle down. Você começa com o militar, isso foi um dos casos também da internet, e depois beneficia... O comercial, né? Beneficia outras áreas. Foi o caso também de semicondutores. A indústria de semicondutores de chip nos Estados Unidos, quem deu o kickstart nela foi um contrato governamental. Tem os contratos de pesquisa aeroespacial, por exemplo, que demandam uma verba absurda. E aí não é da iniciativa privada, né? Agora que a gente está vendo a SpaceX e tudo mais, mas ainda assim com financiamento público também, né? Com contratos públicos, exatamente. O governo deu 2,1 bi para eles fazerem lá o foguete novo lá. Dessa tecnologia vem muita coisa que beneficia a nossa vida no dia a dia. Então, assim, não é algo que não nos afeta. Afeta por demais, né? Você pode ter medicamentos, novas tecnologias que podem beneficiar, inclusive, sua vida no Brasil, que estão deixando de ser pesquisados agora, porque o governo está tirando dinheiro dessas universidades. Então é por isso que essas universidades, apesar de serem privadas e cobrarem muito caro para você estudar lá, tá? Se você for estudar lá sem nenhum tipo de ajuda financeira, elas ainda assim recebem uma grana violenta do governo, porque elas mantêm... Primeiro, elas têm a capacidade de atrair essa massa cefálica... cerebral, digamos cerebral, assim. Do mundo inteiro. Especial que você precisa para fazer essas coisas muito complicadas. É gente muito esperta, tá, gente? E essas pessoas estando lá, o governo pode se aproximar da universidade e falar assim, eu preciso que isso seja desenvolvido. Toma aqui uma grana. Então não é caridade, tá? Não, é isso que precisa ser sempre dito. Porque eles colocam como se fosse um favor, né? Eu vou tirar esse dinheiro aqui como se eu estivesse fazendo um favor. Não. O Estado depende e lucra com isso. Esse que é o grande problema. Por quê? Você está tirando dinheiro de investimento e você está tentando atacar essa universidade de qualquer forma. Basicamente, o que o governo está fazendo é tentando deixar o funcionamento dela quase inviável. A parte dos financiamentos e outros tipos de dinheiro do qual a universidade precisava, a Harvard consegue se manter porque ela tem o que chamam de endowment. É assim que chama. Desculpa se eu estiver pronunciando errado. Que seria um dinheiro que ela tem guardado, entre aspas, pela última vez que eu vi aqui, de 50 bilhões de dólares, tá? Elas têm um caixa para se manter. Ela recebe doação de ex-alunos, de pessoas... Ela é uma instituição muito forte. Que influencia politicamente e por isso tem, sim, uma relação bem constituída dentro da sociedade americana. Né? E o grande problema disso tudo que a gente está vendo é que é, de fato, o governo tentando agir de forma extrajudicial. O governo está falando assim, a universidade está violando a lei. Quem determinou isso? Eu. Quem vai executar a punição? Eu também. Quem vai decidir qual vai ser a punição? Também vou ser eu. Por quê? Mesmo em relação às políticas de DEI, né? DEI, e tem muita gente que não concorda com elas. Diversidade. De diversidade. Um grupo já conseguiu com sucesso, questionar essas políticas de Harvard em corte. E boa parte delas foi revertida. Então, não é que esse tipo de política é impossível você acessar ou você questionar esse tipo de política pelas vias normais. Legais. O governo poderia fazer isso. O governo tem toda a capacidade de fazer isso. Vai ganhar? Eu não sei, depende do juiz, depende do argumento que foi feito. Mas ele tem, porque já fizeram. Só que o governo prefere fazer outra coisa. Ele prefere atacar a universidade. Mas por que ele está fazendo isso? Não é uma questão de simplesmente mudar o tipo de política que a universidade faz. Virou uma questão de controle e poder. Porque diferente da Universidade de Columbia, Harvard não dobrou. E se você tiver um governo que quer, um político, tá? Uma força que quer exercer controle, a pior coisa que você pode fazer é dizer não para ela, para essa força. Por quê? Ele vai fazer birra, é óbvio. Exato. Mas assim, gente, e eu vejo todos os argumentos. É claro que ele está ameaçando de tirar a isenção de imposto de Harvard, para a qual ela tem acesso, porque é uma instituição de ensino, enfim, é um negócio previsto por lei e tal. Ele está tentando fazer várias coisas e eu entendo que, apesar de ser uma instituição privada, como ela tem todos esses benefícios do governo, ela tem que respeitar determinadas normas, ela tem que seguir determinadas orientações. Porém, são coisas que têm que ser previstas em lei. Não é mudou a administração que tem uma visão política diferente, de repente essa administração pode obrigar uma instituição privada de ensino a seguir essa orientação.
pode usar as armas que o governo tem para fazer isso. Não, e tem toda uma discussão, porque o ambiente da universidade tem que ser um ambiente de livre expressão e pensamento. Porque é lá que as ideias entram em choque entre si e se apuram. A nossa sociedade avança quando você tem esse ambiente de discussão livre e de debate. E o que ele está querendo fazer é inserir uma camada de medo para impedir essa manifestação dentro da universidade. E é simplesmente a universidade mais importante do país, né? Então, assim, que gera conhecimento e riqueza a partir desse encontro de ideias e debates. Se você contamina o ambiente da universidade trazendo censura para esse ambiente, você perde a importância e o sentido da universidade. É como se fosse uma descaracterização da própria instituição. E o que a gente está vendo é pessoas sendo detidas, né? Aconteceu isso pela manifestação de um pensamento, de você escrever pensamentos e se propor a diálogos e debates. E, gente, eu só queria fazer uma colocação, porque eu sei que isso vai atrair comentários. A gente precisa ser muito crítico quando ouve falar que o que se está combatendo é antissemitismo. Por quê? Isso não resiste ao primeiro questionamento. O Trump acaba de aceitar um avião do Catar, que é um país que conhecidamente financia o Hamas. Então, assim, eles lá acreditarem nessa lorota é ok, porque, né, a galera do MAGA repetir é um culto, é uma coisa meio fanatizada. Agora, pessoas que não fazem parte desse culto precisam ter um senso crítico para entender que não se trata disso. Isso é uma forma de você manipular a opinião pública, porque ninguém quer ser antissemita, né? Ninguém quer ser. E quando você taxa disso, você cria um ambiente de medo, em que as pessoas não vão se manifestar. É fácil você usar o nome antissemitismo, tá? Mas a questão é, se essas universidades estão protegendo pessoas antissemitas e se essas pessoas devem ser punidas, a questão é, existe um procedimento legal nos Estados Unidos, uma coisa chamada devido processo. Se você acha que essa pessoa está violando a lei, o governo tem que ir lá apresentar uma acusação. O judiciário do país vai analisar, a pessoa acusada vai ter o direito dela de se defender. O governo, obviamente, tem que mostrar as provas, ele é obrigado a mostrar provas, tem que provar, além de qualquer dúvida, né, que a pessoa fez aquilo, que ela violou uma lei, e aí o juiz vai decidir se a pessoa violou ou não, ou um júri, o que for, dependendo aí do caso, dependendo do estado e tal, e aí essa pessoa vai ser condenada ou não, de acordo com o crime que ela cometeu. O grande problema é que todo esse processo passa por cima disso. E a gente tem outra questão também todo esse debate sobre antissemitismo. Primeiro que não é todo mundo que está fazendo essas manifestações que é antissemita. É um absurdo. Não estamos negando que não exista. É óbvio, tá? É óbvio que tem antissemitismo. Você já viu vários vídeos desse tipo de manifestação, post que a galera fez na internet, é óbvio que tem antissemitismo. Porém, a gente tem que esperar o devido processo da lei. E não só isso, entender que lei essas pessoas de manifestação antissemita violaram. Porque a gente entra em outra questão também, é uma coisa com a qual eu não concordo, mas que é a realidade. Nos Estados Unidos, o discurso racista não é ilegal. Não é. Nesse mesmo país em que a galera está sendo presa por suposto antissemitismo, né? A gente viu aí alguns estudantes estrangeiros e tal, é um país em que você pode legalmente ser membro do KKK. E se manifestar nas ruas e você ainda vai ter escolta policial. E você pode se manifestar. Existe limite para a liberdade de expressão nos Estados Unidos? Existe. É um limite bem menor do que a gente vê em outros países, tipo o Brasil, tá? Não se aplica, por exemplo, a você pedir crime eminente, né? Eu não sei a terminologia específica aqui, se você for jurista, você pode me corrigir nos comentários. Ou seja, você não pode pedir a morte de alguém. Isso você não pode fazer. Não se aplica também a discurso comercial. Eu não posso te vender essa garrafa aqui dizendo que ela cura gripe e ela não curar. E depois, se você for me processar, eu falo, não, eu falei isso, tá errado, mas é minha liberdade de expressão. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer discurso, por exemplo, que manipule mercado. Por isso você tem uma agência do governo só para lidar com isso. Não, só para lidar com isso não, lida com outras coisas também, mas enfim. E também, ele não se aplica agora, como a gente viu, para alguns usos de deepfake e outras coisas, porque inclusive teve uma lei agora contra esse tipo de coisa que foi apoiada, tá? Foi sancionado pelo governo do Trump e apoiada inclusive pela esposa dele, a Melania Trump. Então, assim, tem limites. Mas o discurso racista, principalmente como a gente entende no Brasil, não é crime em si nos Estados Unidos. Não é crime.
Eu não concordo com isso. Eu acho que racismo para mim tem que ser crime, tá? Para mim tem que ser... É um dos limites da liberdade de expressão para mim. Porém, é essa que é a realidade. Então a gente está vendo o que eu acredito ser vários tipos de desculpa para poder interferir no ambiente acadêmico. E entra toda aquela questão, até o que é antissemitismo. A gente teve esse caso aqui que vocês viram, isso aqui ficou muito famoso, né? O que sabemos sobre o estudante, na verdade a estudante, é Google Translate, tá, gente? Sobre a estudante de doutorado detida por agentes federais. Foi essa moça aqui que é turca, o nome dela é Rumeysa Öztürk, que ela foi levada pelo ICE, sem nenhuma acusação, pela galera do ICE vestido de preto. Ela foi acusada de fazer manifestações pró-Hamas, se eu não me engano. E qual que foi a coisa que ela fez, que foram descobrir até agora o que acharam dela, tá? Foi que teve uma carta, que se eu não me engano foi publicada, um manifesto foi publicado na universidade, por pessoas da universidade, e ela foi uma das coautoras, coassinantes desse manifesto. Ela não participou de nada dessa coisa de bloqueio de universidade, manifestação de coisa do tipo, até hoje a gente sabe. Foi isso que motivou. Tanto que agora um juiz ordenou que ela fosse solta. 2 semanas ela saiu, tá? Mas ela ficou muito tempo presa pelo ICE, sem acusação formal. Esse que é o problema. Você tem Estado de Direito ou você não tem. E isso são situações de onde não há Estado de Direito. Onde não há Estado de Direito é o quê? Saiu um vídeo, eu vi essa semana, no New York Times, produzido pelo jornalismo do New York Times, mostrando depoimento de professores que declaram que os Estados Unidos já é um país autoritário. Eles usam a expressão fascista. A gente pode até deixar no link nos cortes, eu não separei ele aqui, mas eu posso botar no link de cortes para você ver a opinião desses pesquisadores. O problema é quando você entra nessa situação de autocensura, que aí é um dos jeitos de você cercear discurso, que é, você nem precisa mais chegar lá com um cajado e bater na cabeça da galera. A galera tá com tanto medo que já o próprio povo se censura. E você já não tem essa liberdade. Então, assim, a gente tá vendo que, de fato, é uma coisa muito complicada agora, é um tipo de intervenção em uma instituição de ensino por parte de um governo, que eu acho que é totalmente arbitrário, tá? Se você acha que tem se o governo acha que a universidade está falhando com alguma lei, está cometendo algum crime, está cobertando criminosos, ou que está fazendo alguma política de contratação ou admissão que é contra a lei dos Estados Unidos, o governo deve questionar a universidade no tribunal, tá? E não é isso que está acontecendo. A gente está vendo aqui o governo que é juiz, júri, executor. E isso é muito sério. Eu vou ser muito sincero para vocês. Eu acho que isso é um momento de crise nos Estados Unidos. É meio... Eu faço meus paralelos com crise no Império Romano, sabe? Quando você tem aqueles governos que são extremamente problemáticos, que você tem um desrespeito muito grande de determinadas tradições e normas e comportamentos, que eu acho que são meio que um presságio do fim do Império. Eu acho que essas crises, principalmente crises legais, é porque quando tudo está acontecendo bem, mais ou menos assim, todo mundo meio que respeita as normas, tá? É só quando você está num momento de crise que você vê essas rupturas consideráveis. Obviamente que os Estados Unidos passou por um momento de crise nos momentos pré-domínio global dele, né? Você teve guerra civil nos Estados Unidos, voltando para a década lá de 1860 e tal. Mas eu acho que quando você começa a ver essas crises agora também, no momento de que o império está estabelecido, tá? Que a dominação, que o país, que a unidade política preponderante está estabelecida, eu acho que é meio que um aviso de que as coisas vão mudar. E a gente pode estar aqui meio o equivalente da galera que observou a queda do Império Romano, eu acho. Eu acho que a gente vive nesses tempos, tá? Sinceramente. Como vocês estão se sentindo com tudo isso acontecendo logo após a visita da Nilce a Harvard? Perguntou a Graciele. Eu tive lá, o Leon só não foi por conta da cirurgia, que ele teve que passar por a cirurgia do apêndice, né? E para mim é especial, eu saí mandando mensagem, né, para as pessoas que me convidaram e tal, para as pessoas que eu encontrei lá, porque eu fiquei preocupada de fato. Porque esse assunto seria do nosso interesse em qualquer momento, mesmo que não tivéssemos ido. Mas o fato de eu ter ido e encontrado brasileiros lá, sabe? Que sonharam em estar lá a vida inteira, que estão participando de projetos importantes, que estão trabalhando em projetos importantes. Conheci gente que está desenvolvendo pesquisa em nanotecnologia para cura do câncer, sabe? De alguns tipos de câncer. Gente que está desenvolvendo pesquisa avançadíssima em inteligência artificial. Gente que está em pós-doutorado analisando esse impacto de internet e redes sociais. Gente que está construindo, sabe, coisas ali, que está construindo conhecimento, riqueza, sabedoria e tudo mais,
e que agora não sabe o que vai acontecer com eles. E é assustador você pensar nisso. Eu acho que o pior dano dessa situação é que você instaura um ambiente de medo. E o medo, ele mata a produtividade, a criatividade, a pesquisa, a inovação. Mata. O que o Trump está fazendo é matando inovação da nossa era, sabe? É isso que ele está fazendo. Se a gente tivesse esse entendimento, isso não é dramático, eu não estou dramatizando. Às vezes eu falo umas palavras aqui que parece que, né, tem um efeito, um impacto, mas na minha concepção é isso, sabe? Quantas oportunidades de pesquisa e desenvolvimento vão agora ser cerceadas? É um prejuízo inestimável.